Lembro que esse foi um tópico muito quente, né, nas eleições desse ano, até porque houve uma participação inusitada no debate público político da cantora Anitta, né? Ela, numa live, ela disse o seguinte, aspas, Lula, tô te dando o maior apoião, apoia essa legalização das drogas aí pra nós. E no caso, Gabi, ela não se referiu apenas à maconha, ela falou maconha e drogas. Então, era uma visão mais extensa, que também é compartilhada, por exemplo, pelo ministro Zé Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que já falou, inclusive, em legalização de outro tipo de entorpecentes, como a cocaína. Dito e feito, após a live da Anitta, a manchete do site Poder 360, Lula estuda mudança na lei de drogas para reduzir encarceramento. Aquele combate à superpopulação. Eu sou um militante dos direitos humanos. Eu acho que seres humanos têm que ser tratados como humanos, sabe? Não é porque a pessoa é criminosa que ela pode ser tratada como ela é tratada nas prisões brasileiras, que, para citar uma expressão consagrada pelo ex-ministro da Justiça, hoje o nosso debatedor, Zé Eduardo Cardoso, são verdadeiras masmorras. Eu sou contra isso, mas a superpopulação nas cadeias se resolve construindo mais cadeias, da mesma forma que as filas nos hospitais se resolve com mais infraestrutura de saúde, não dando alta para os pacientes, né? É importante lembrar que esse pequeno tráfico ao qual nós estamos nos referindo, é o pequeno tráfico que corrompe a nossa juventude nas escolas, que vicia pessoas jovens com veneno. Então, a gente tem que começar a olhar o problema sobre a ótica das verdadeiras vítimas, né? Que é a menina, a adolescente vulnerável, o adolescente vulnerável que começa a consumir entorpecente nas escolas, que de repente, por pressão dos pares, usa isso nas baladas. Vamos pensar um pouquinho neles? Né? Antes de pensar em quem está envenenando eles, em quem está viciando eles, tem duas coisas que são terríveis para a família. São as dívidas e os vícios. Então não há por que a gente ficar estimulando por meio de leis que esse comportamento se perpetue, que a gente seja aí leniente. Agora, uma coisa eu concordo com a Luciana. Realmente, o consumo de drogas é matéria de saúde pública. Agora, o tráfico, esse sim é matéria penal. Até porque, vamos imaginar num ambiente de legalização. Vocês acham mesmo que no dia seguinte o PCC ia se tornar uma empresa listada na Bolsa de Valores? Que eles iam legalizar as ações deles? É óbvio que não. O criminoso, ele não é criminoso porque ele ama o seu produto e tem paixão pelo que faz. Ele é criminoso num cálculo econômico de custo-benefício, todo baseado em impunidade. Então ele sabe que por ser ilegal, ele vai ter um retorno financeiro grande. Ou seja, o que está na gênese da atividade criminosa é má índole. E isso não pode ser premiado pelo sistema penal carcerário. Mas, Caio, a tua fala me deixou um tanto confusa, porque me parece em determinado momento que você apoia, acha que a descriminalização ajudaria no processo e em outro momento que não. Não acho. A questão é, uma coisa é o usuário, que essencialmente ele pode ser consumidor, mas ele também é vítima desse processo, né? Quantos relatos, quantas histórias a gente tem de pessoas que foram destruídas pelo vício? Isso daí é um problema gravíssimo. Mas agora, no caso, desculpa, Caio, no caso de um usuário, que é o caso que está no STF agora, no caso de um usuário que é pego, mas uma pessoa pobre, periférica e preta, como eu trouxe a Gabi aqui, que é pego com uma quantidade mínima de maconha, e esse sim vai para o encarceramento, e essa não é uma dubidade do nosso sistema? Luciana, há estudos mostrando, a gente tem cerca de 1000 tipos penais, tá? Desses 1000 tipos penais, menos de 3% prevêem encarceramento inicial em regime fechado. Olha, sendo muito sincero com vocês, para a cadeia no Brasil vai a seleção brasileira do crime. Cadeia não tem nem portão, é uma porta giratória. Entrem agora no site lá do Conselho Nacional de Justiça para ver quantos mandados de prisão em aberto tem no Brasil. São mais de 300 mil. Ou seja, o problema do Brasil não é que ele encarcera demais. O problema do Brasil é a impunidade. Esse é o verdadeiro problema. E a gente tem que começar a olhar o direito penal um pouco sob a ótica das vítimas. Porque você tem um sistema que não pune exemplarmente, pode haver uma situação de exceção e uma injustiça completa em relação a um usuário? Pode, a gente sabe de casos, mas a gente não pode entrar na falácia da inversão do acidente, né? A gente não pode tratar o que é exceção como regra. E se a pessoa está dedicada a uma atividade que é ilegal, que faz mal para as pessoas, é natural que ela seja punida. Então, para mim, é uma coisa muito natural.